Saber Direito desta semana, Renato Romão apresenta um curso sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Os temas abordados são os princípios, as modalidades, os objetivos e a aplicabilidade da legislação, bem como as execuções contratuais e as garantias legais. Confira a partir de agora a aula 3. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Renato Romão, eu sou advogado, mestre em Direito, professor universitário, sou especialista em Direito Público e tenho um MBA na área de Controladoria e Compliance. E é um prazer estar aqui com você nesta série de aulas onde já estamos abordando, melhor dizendo, a Lei 14.133 de 2021, a chamada Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Nessa série de aulas, hoje estamos aqui abordando a aula de número 3, que vai falar sobre as modalidades de licitação e também sobre a inexigibilidade e a dispensa de licitação pública, tá? Peço a você que, caso ainda não tenha assistido às nossas 2 aulas anteriores, que volte, pare este vídeo e assista às nossas 2 primeiras aulas para que você tenha um melhor aproveitamento e um melhor desenvolvimento na sua aprendizagem. Já que, na primeira aula, demos uma introdução sobre o desenvolvimento das licitações públicas e na segunda aula abordamos os princípios relacionados às licitações públicas. Então, para esta aula de hoje, o conteúdo das nossas aulas anteriores pode eventualmente ser cobrado. Então, para que você tenha um melhor desenvolvimento, a gente pede que você faça essa sequência lógica para melhor aproveitamento, tá bom? Então agora vamos começar a falar um pouco sobre as modalidades de licitação, um tema bastante interessante, muito importante. E antes que a gente aborde, a gente precisa esclarecer para os senhores e para as senhoras, para você que está em casa nos assistindo, o que se trata das modalidades de licitação. O que é isso, afinal de contas? As modalidades nada mais são do que as instrumentalizações procedimentais de como cada licitação, cada condição de licitação, cada ato licitatório vai seguir. Ponto. Existem diferentes formas de licitação, existem diferentes condutas a serem aplicadas, então por isso a atual legislação estabelece 5 tipos, 5 modalidades, não tipos, 5 modalidades de licitação, que são os caminhos procedimentais, que resumem esses caminhos procedimentais a serem percorridos para a efetividade da licitação, para que se atenda a uma determinada necessidade pública e que se objetive ao final e ao cabo na eleição, na contratação, na efetiva atuação de uma empresa para a prestação de serviços à administração pública. Então as modalidades, como nós íamos dizendo, elas na realidade são os caminhos que tanto a administração pública quanto particulares licitantes terão que percorrer para atingir os seus objetivos. O objetivo da administração pública nada mais é a contratação, aquisição de produtos e serviços necessários às benfeitorias públicas. Os licitantes, o objetivo principal é dinheiro. Como eles vão adquirir contratos públicos, como eles vão participar desses contratos públicos vendendo para o Estado, vendendo produtos e serviços para o Estado, mediante pagamento, mediante dinheiro, remuneração. Então, é para tanto que as modalidades de licitação, elas são então efetivamente os caminhos a serem percorridos para que dentro de cada esfera de atuação, cada atividade, as licitações possam ser bem desenvolvidas e bem trabalhadas seguindo um devido procedimento, um devido caminho. Antes de nós abordarmos efetivamente a Lei 14.133, é importante que a gente faça um pequeno parênteses para a gente rememorar nossa aula 1. Quando da
implantação, né, da aprovação da Lei 14.133 e do seu vacatio legis, né, então a Lei 14.133, aprovada em abril de 2021 e que entra em vigor em 29 de dezembro de 2023, né, depois do vacatio legis e da prorrogação realizada, né, essa lei ela insere no sistema uma quantidade significativa de modalidades. Na verdade, ela copia modalidades já existentes. Ela pega as modalidades que existiam na 8666 de 1993. Ela pega a modalidade do pregão eletrônico, que era do pregão eletrônico que estava prevista na 10.520 de 2002. E também ela pega as modalidades e as previsões previstas na lei do RDC, a lei 12.462 de 2011. E aí ela resume tudo isso e cria um novo regramento de licitações. Com isso, né, são extintos os antigos sistemas de tomada de preços, o sistema do convite e o efetivo regime diferenciado de contratações que funcionou aí para as obras da Copa do Mundo. E permanecem o pregão, que também é conhecido pela sua, né, modalidade eletrônica, então o pregão, a chamada concorrência, o concurso, o leilão, e se cria uma coisa que é modalidade não só nova, mas modalidade nova do ponto de vista também internacional, porque isso é uma inspiração, não é brasileira, é uma inspiração europeia. O chamado diálogo competitivo, que funciona muito bem na Europa e que traz para o Brasil a sua atualidade com relação à análise que foi feita pelo legislador à órbita internacional das licitações. O diálogo competitivo, então, é uma modalidade nova que foi inserida, que ainda está em uma fase de procedimentação e regulamentação. Para terem um exemplo, a Anvisa ainda está dentro de suas atividades regulamentando, ainda hoje, o diálogo competitivo na 14.133 dentro de sua esfera, mas que traz um procedimento completamente inovador e completamente possível para o nosso ordenamento brasileiro. Essas 5 modalidades, então, melhor dizendo, previstas na nova Lei de Licitações e Contratos, têm por objetivo atender às necessidades efetivas do legislador brasileiro, do legislador enquanto atuante no processo de licitação, e também dar ao licitante, e esse é o ponto talvez primais aqui, um caminho muito mais claro de procedimentos. Porque no passado era extremamente comum que a quantidade de legislações existentes, mais a quantidade de normas relativas à regulamentação do regime diferenciado de contratações, do pregão eletrônico, enfim, trazia ao licitante um temor, porque ele sempre lhe dizia que a lei não bastava, você precisava ter um conhecimento muito profundo de orientações dos tribunais de contas. A 14.133 tem por esse objetivo retirar um pouco dessa condição que ficou no passado e que agora precisa ser, obviamente, mais aprofundada, que é a condição de observância da lei e não das orientações dos tribunais de contas. Tudo isso que eu estou falando com vocês está no artigo 28 da Lei 14.133. Então você já pega o seu canetão, seu caderno e já anota aí para você estudar o artigo 28 da Lei 14.133. É nesse artigo que estão previstos essas 5 modalidades de licitação: pregão, concorrência, leilão, concurso e diálogo competitivo. Tá? Para a gente começar, nós vamos desenvolver cada um
destes procedimentos de maneira individual para explicar a você como ele funciona e como ele se procedimenta na prática. Vamos começar pelo pregão, né? Essa modalidade clássica, né? Conhecidamente histórica, muito popular no nosso ordenamento, mas que muita gente talvez não conheça. Então vamos aprofundar um pouco o desenvolvimento da ideia do pregão. O pregão é uma modalidade licitatória que serve para a aquisição pela administração pública dos chamados bens e serviços comuns. E o seu critério de julgamento se dá ou pelo menor preço ou pelo chamado maior desconto. O pregão, então, portanto, é uma modalidade licitatória, é uma forma de como a atividade estatal vai procedimentar a sua licitação, o que será feito através de um procedimento previsto na norma, que tem recorrência lá no artigo 6º, que é o caminho pelas fases pelas quais se darão, artigo 6º, inclusive, inciso 41 da Lei de Licitações, e que vai trazer um caminho, ou seja, um trilho por onde esse desenvolvimento para bens e serviços comuns poderão ser realizados. Mas, professor, o que a gente pode dizer, o que a gente pode chamar de bens e serviços comuns? Bens e serviços comuns são atividades exercidas pelos particulares comuns a qualquer pessoa, ou seja, são atividades que não exigem grandes complexidades, são atividades que não têm grandes desdobramentos. Então, por exemplo, a aquisição de um carro, de uma caneta pela administração pública é algo que você particular, você na sua casa, exerce com facilidade. Se você, obviamente, tiver as condições necessárias, você vai lá e adquire uma caneta, uma pasta, folha de sulfite, insumos necessários para a sua vida. Um carro, um maquinário, tudo isso são bens e serviços comuns que a administração pública precisa. A administração pública precisa de folha, a administração pública, folha de papel, a administração pública precisa de caneta, a administração pública precisa de carro. Então, todos esses bens, tudo isso que desenvolve de uma maneira geral a vida comum da rotina da administração pública são chamados de bens e serviços comuns. Quando nós falamos de bens e serviços comuns, estamos falando então da aquisição de produtos necessários à administração pública ou da consecução de obras realizadas pela administração pública que vão atender de maneira comum à sociedade, que vão atender às necessidades que a administração pública impõe. Esses chamados serviços, de engenharia, eles podem então, portanto, compor essa condição de serem contratados, de serem licitados pela modalidade pregão dentro das perspectivas estabelecidas por esta modalidade de licitação. Nesse aspecto, eu preciso fazer um pequeno parênteses aqui com relação à obra e à contratação de serviços comuns de engenharia. Isso sempre gerou, de uma certa forma, uma polêmica no ordenamento desde a outra legislação e ainda nessa daqui. A lei foi muito feliz no sentido de privilegiar que o pregão sirva para os serviços comuns de engenharia, enquanto outras modalidades sirvam para as chamadas obras. E qual é a diferença, professor, entre obra e serviço comum de engenharia? Vamos lá. Obra é toda a atividade, de construção civil que prescinda da atuação eminentemente técnica, ou seja, precisa ter a condução de arquiteto ou engenheiro. Ou seja, a construção de uma rodovia, um viaduto, todas essas atividades, elas prescindem somente a condição e a condução por uma pessoa
técnica da característica arquiteto ou engenheiro. Não dá para ser outro técnico. Enquanto isso, os chamados serviços comuns de engenharia podem ser prestados por outras pessoas que não tenham essa habilidade. Como, por exemplo, um eletricista. O eletricista não necessariamente é uma pessoa que possua formação de arquitetura ou engenharia, ou eventualmente a engenharia elétrica. Mas ele pode ser um técnico. E se der algum problema num painel elétrico, a administração pública precisa resolver. Então, essa modalidade de contratação permite que eu contrate, por exemplo, um eletricista para a resolução de problemas elétricos num painel elétrico de uma universidade federal, por exemplo. Isso traz, portanto, a condição de que o pregão é a modalidade que é célere, é mais rápida, permite uma condição especial de, não só de celeridade, mas de vantajosidade, porque eu posso, no pregão, contratar uma micro e pequena empresa. E aí, sob essa condição, eu contrato um técnico que não é um engenheiro ou um arquiteto para a condução dessa atividade. Lembrando, eu posso ter, em algumas situações, obras e serviços que necessitem do arquiteto e do engenheiro e que estejam classificadas no pregão, mas que pela sua vultosidade ou sua natureza de complexidade menor estejam enquadradas na ideia de serviço comum de engenharia e não na condição de obra. Obra, somente aquela que tem grande vultosidade, complexidade e que necessite efetivamente da condição técnica para sua condução. Com relação ao chamado critério de julgamento, que são as especificações relacionadas a qual é a forma de julgamento, qual é a forma de, então, portanto, consecução da vitória nestas modalidades, a Lei 14.133 foi feliz ao manter a mesma ideia que nós tínhamos na legislação anterior, na Lei do Pregão Eletrônico, na 10.520, onde o pregão, a ritualística procedimental se manteve a mesma, Então, o artigo 29 da legislação traz que a ritualística seguirá a ritualística prevista no artigo 17 da lei, Então, a ritualística do procedimento do pregão eletrônico vai seguir a ritualística do artigo 17 e a forma de classificação da disputa será pelo menor preço ou pelo menor desconto. Então, no procedimento do pregão, nós teremos as seguintes fases. Vai anotando aí, pega a sua legislação e vai anotando. Preparatória, fase 1. A fase preparatória é a fase onde a administração pública, dentro de seus desenvolvimentos, vai analisar oportunidade, vai se planejar, vai analisar o porquê que ela precisa desse material. Eu dei um exemplo aqui para os senhores e para as senhoras do uniforme escolar. O uniforme escolar é um item necessário para que as crianças, numa creche, numa escola municipal, até mesmo numa escola estadual, elas possam ir uniformizadas para, inclusive, atender à condição de segurança, de identificação daquelas crianças. Então, portanto, é algo essencial para a Secretaria de Estado ou a Secretaria Municipal de Educação. Então, dentro disso, os técnicos da Secretaria vão analisar, vão verificar a quantidade de crianças que nós tínhamos no ano anterior, vão fazer o planejamento. Será que haverão mais crianças, menos crianças? Como será que está a evasão escolar? Tudo isso tem que ser analisado pelos técnicos. Então, esse trabalho de preparação não é um trabalho que pode começar do dia para a noite. Eu costumo brincar que não é pastel. Não dá para fazer rapidinho, quentinho, fechar, botar o recheio ali, fecha, frita e come. Não é pastel, é algo que precisa ser feito com bastante tecnicidade. É algo que muitas vezes demora mais do que um ano para ser planejado. Por isso, inclusive, procedimentos licitatórios demoram, às vezes, mais de um ano para ser planejado. Não o caso do uniforme, mas determinados procedimentos, às vezes, demoram anos para serem planejados. Então, um uniforme pode demorar uma média de 6 meses para que a administração possa entender quantas crianças nós temos,
como será que nós vamos ter a previsibilidade para o ano que vem da quantidade dessas crianças? Um exemplo. Então, há que se ter uma preparação. Não dá para fazer do dia para a noite. A segunda fase que nos serve aqui é a divulgação do edital de licitação. Importante destacar que a divulgação precisa ser ampla, né? Inclusive por força da própria normatividade da 14133, há necessidade de publicação no Portal Nacional de Compras Públicas, direcionado para os estados e os municípios. É facultado ainda que os estados e municípios o façam nos seus sítios, mas a obrigação pela norma é a publicação no Portal Nacional de Compras Públicas, para privilegiar, dar ampla publicidade nacional ao certame licitatório. A terceira fase, então, portanto, está na apresentação das propostas e também dos lances, quando for o caso. E aí, nessa condição, na apresentação das propostas, os interessados, claro, seguindo todos os critérios previstos no edital. Lembrando, como já falei em aulas anteriores, o edital é o coração do certame licitatório. Você precisa ter profundo conhecimento do edital para seguir em frente em qualquer certame. Não seguir o edital pode ser uma grande complicação e que com certeza vai inviabilizar a sua vitória num processo licitatório. Então, seguindo as regras do edital, perfeito. Segue o caminho e, efetivamente, vai apresentar as propostas e os lances, se for o caso. Posteriormente, as etapas de julgamento, certo? A etapa de julgamento é a etapa onde os representantes da administração, o representante da atividade estatal com a comissão e o agente de contratações públicas vão analisar os lances apresentados, as propostas apresentadas e vão decidir dentro dos critérios estabelecidos para a disputa, nesse caso aqui, menor preço ou maior desconto, vão analisar e aí efetivamente julgar procedimentada a licitação ou não. Depois nós estamos na fase de habilitação, onde as partes precisam, os licitantes interessados, precisam apresentar uma série de documentos. Esses documentos têm por objetivo apresentar, demonstrar a viabilidade, tanto técnica quanto jurídica, do objeto licitatório ora apresentado. Antes do encerramento, nós temos uma possibilidade recursal, eventualmente, a licitantes que sejam discordantes ou que apresentem oposições manifestas no procedimento e que precisam ser julgadas antes da sua homologação. Em havendo procedimentos, oposições apresentadas, antes da sua homologação, isso precisa ser feito pela comissão licitante ou pelo agente de compras. E por último, nós temos a homologação. A homologação, ela na realidade é o encerramento do procedimento que dá ao licitante uma expectativa de direito. Não significa que a administração pública está obrigada a firmar um contrato com você. Mas a administração pública, a partir do momento que homologa um procedimento licitatório, caso ela não venha firmar um contrato com você, ela precisa apresentar justificativas do porquê que ela não firmou este contrato, como, por exemplo, um fato superveniente. Vamos supor aqui que eu esteja participando de um procedimento de licitações de canetas, meus amigos. Mas esse procedimento de licitatório de canetas, ele ocorre no município, vou dar aqui um exemplo, grande município do meu coração, a cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Vamos supor que um procedimento de licitação aberto e eu participando, eu ganhei esse procedimento de licitações. Só que aí, a União, que está com um monte de canetas, resolve fazer uma doação para a cidade de Guarulhos. Uma doação de 1 milhão de canetas para a administração pública. Ou seja, este fato superveniente vai impedir que a administração, que agora não precisa mais de canetas, celebre este contrato comigo. Então, por exemplo, este fato superveniente pode eventualmente impedir que você não assine o contrato efetivamente. Então, portanto, a homologação ela não te dá garantia
de assinatura do contrato. Ela te dá uma expectativa de direitos. E essa expectativa só vai ser ratificada se a administração te convocar posteriormente para a assinatura do contrato administrativo, do contrato com a administração pública. É importante, então, que a gente estabeleça aqui, já que tratamos das suas peculiaridades, que o pregão ele não se aplica, e anota porque isso já caiu em prova de concurso público ex-ab de ordem. Não se aplica a bens e serviços especiais, não se aplica a obras, como eu já tinha dito, não se aplica a serviços especiais de engenharia, a serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, a locações imobiliárias e também as chamadas alienações. Todos esses não podem ser objetos do pregão. A gente tem que utilizar outras modalidades de licitação para, eventualmente, a sua atenção ou a sua consecução, tá bom? Por último, é importante que a gente estabeleça que o pregão ele pode ser realizado tanto na modalidade presencial, mas a lei traz uma obrigatoriedade, traz uma previsão relacionada à predileção pela modalidade virtual, pelo uso de meios eletrônicos para a realização do pregão. Isso advém de uma ideia, na verdade de uma ideia que traceja, que passeia por toda a legislação, de que as modalidades licitatórias precisam ser mais céleres, né? E quando a gente trata de mais celeridade, mais transparência, maior condição de acesso ao particular para a participação, a via eletrônica é a via mais adequada. Aliás, na minha visão, é a única via. É a via que mais tem condições, que dá mais acesso ao particular para que ele forneça produtos e serviços para a administração pública. É a que permite a maior abrangência de pessoas, permitindo que pessoas que eventualmente estejam no sul do país possam licitar no norte do país, desde que atendidas as qualidades técnicas e as condições de entrega. Então, isso permite a melhor flexibilidade da administração, a condição de compra e aquisição de bens e serviços sob custos menores. Então, isso nos permite dar ampla condição geral e restrita para os princípios que a 14133 assim estabelece. A segunda modalidade de licitação, e também conhecida como a modalidade mais abrangente das licitações, que está lá no artigo 6º, inciso 39 da 14133, que é chamada concorrência, é a chamada modalidade mais abrangente porque, na própria definição da lei, é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras de engenharia e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento será, e aí tem que anotar, hein, porque são muitos, menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Vou repetir, menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto. A concorrência, então, portanto, ela se consolida como uma forma de licitação muito mais abrangente que o ordenamento jurídico, muito mais abrangente no ordenamento jurídico licitatório, porque permite que, dentro desse escopo, se insira outros serviços, outras atividades que não só os chamados bens e serviços comuns. Eu tenho, então, portanto, as grandes obras, as grandes atividades, as grandes manifestações sociais da atividade cultural, enfim, voltadas àquilo. Quando, por exemplo, eu preciso construir uma grande obra, fazer uma grande reforma num grande prédio, eu preciso necessariamente entender a complexidade de diversos assuntos, de diversos aspectos que estão relacionados a uma obra. Então não dá necessariamente para que eu solicite isso com bens e serviços comuns. Eu preciso necessariamente fazer isso de uma forma mais complexa, né? Se eu
necessariamente precisar de algo mais simples, ok, eu tenho o pregão. Mas algo mais complexo, não tem como. Eu preciso dar maior abrangência, fazer um estudo mais detalhado. Então, portanto, a concorrência ela é um sistema que é mais abrangente e mais, portanto, permite uma maior profundidade da administração pública para entender as necessidades e transmitir essas necessidades e transmitindo essas necessidades, permitindo que o particular possa adquirir essas condições, anuir essas condições e prestar os serviços à administração pública. A concorrência também poderá ser realizada de forma virtual, não necessariamente presencial, seguindo as mesmas ritualísticas e os mesmos critérios estabelecidos no artigo 17, que eu acabei de explicar a vocês. Então, a concorrência, apesar da sua condição de maior complexidade, de ser direcionada para um contrato de maior risco, de muitas vezes pedir exigências muito maiores que o pregão, ela traz a mesma singularidade procedimental que o pregão, ela traz as mesmas ritualísticas que o pregão. E dentro do que couber, ela buscará, ser o mais célere possível, podendo sim, eventualmente, ser virtual para atender justamente esse princípio de celeridade e economicidade que advém da Lei 14.133. O concurso, uma modalidade de licitação também prevista na Lei 8.666 de 1993, é uma modalidade que tem por objetivo a busca de um trabalho artístico, técnico ou científico que, eventualmente, tenha uma retribuição financeira ou uma bonificação ou ainda uma premiação aos vencedores. Quando a gente fala de um concurso, muitas vezes isso é confundido com aquela ideia de contratação de pessoas, o chamado concurso público. E não é isso. Concurso público é um procedimento de admissão realizado pela administração pública que tem regras e critérios específicos, tá? O concurso que é tratado na Lei de Licitações, na Lei 14.133, ele é uma modalidade especial na qual nós objetivamos trazer para a administração, contratar para a administração algo de relevância técnica, de relevância artística, de relevância científica e que seja utilizado para a administração por um propósito, uma finalidade específica. O artigo 30 da Lei 14.133 traz a previsão de que o edital do concurso, o edital licitatório do concurso, trará as previsões e as regras para a escolha e o julgamento da melhor proposta técnica, científica ou artística a ser escolhida. Então vamos supor que eu, em virtude da comemoração do aniversário da minha cidade, eu queira criar algo artístico, algo arquitetônico ou ainda algo de desenvolvimento para a minha cidade sem a ideia científica ou técnica, mas algo do ponto de vista artístico, vamos dizer, uma marca. Eu quero criar uma marca nova para a linda cidade de Guarulhos, minha cidade do coração. Então, eu quero criar uma marca nova para a cidade em razão do seu aniversário. Eu lanço um edital, chamo pessoas da área artística, da área do design, pintores, enfim, chamo essas pessoas, coloco isso para que elas enviem esta proposta para a administração pública avaliar, desenvolvo dentro do edital regras para serem adotadas, como, por exemplo, posso pedir que as cores utilizadas sejam as mesmas cores da bandeira da cidade, posso pedir que o nome da cidade seja colocado de alguma forma na marca ou no desenho realizado, enfim, eu estabeleço critérios objetivos de julgamento e essa banca vai analisar e com base na análise feita por essa banca, eu declaro um vencedor. Mas tem um porém. Neste exemplo que eu acabei de dizer, aquele artista que faz cede para, no caso a prefeitura, os direitos artísticos da obra que ele realizou. Então, é um procedimento que nem sempre
tem muita aceitação por parte dos particulares, já que eu estou fazendo uma obra e vou ceder à administração pública os meus direitos artísticos e patrimoniais. Isso acontece também muitas vezes, especialmente em cidades do interior, por exemplo, que promovem shows, eventos culturais, artísticos e trazem artistas para tocar nestes eventos. Esses artistas que promovem, participam desses eventos, cedem seus direitos de imagem para as organizações, para os eventos, possibilitando, inclusive, que este evento seja eventualmente remunerado, possibilitando que o uso da transmissão desses shows, desses eventos, possa ser pago por empresas de telecomunicação, empresas de televisão, enfim. Eles vendem a sua imagem para possibilitar a consecução do evento. Então, o artista que fecha um contrato como esse, ele está ciente dessa possível condição. Por último, para a gente destacar aqui no concurso, o concurso ele não segue a mesma ritualística do pregão e da concorrência. Ele segue uma ritualística especial, ou seja, o que vai definir os critérios da escolha do artista, da escolha da técnica, da escolha científica, é o edital. O edital vai ser, nesse ponto, o ponto nevrálgico de decisão. O edital, então, portanto, tem que seguir as demais regras e os princípios da administração pública. Ele não pode fugir disso. Mas será o edital que vai definir o que será feito com base nele. A comissão julgadora vai avaliar o conteúdo artístico, técnico ou científico do concurso. E dando continuidade, nós vamos àquela velha frase, né? Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? Veja você que o leilão é uma modalidade conhecida da sociedade, uma modalidade que existe de modo privado, mas que existe aqui na administração pública. O leilão, ele é uma modalidade de licitação para a alienação de bens incorporados à administração pública. O leilão é uma modalidade prevista lá no artigo 6º, inciso 40 da Lei de Licitações. Então anota aí, artigo 6º, inciso 40 da Lei de Licitações. É uma modalidade que serve, então, portanto, para a alienação de bens, móveis ou imóveis, inservíveis à administração pública, né? Essa alienação, ela não se dá efetivamente só pela venda, tá? Ela também pode se dar pela doação, pela atividade de doar isso para a administração, para uma outra administração pública, ou doar para uma associação, para uma entidade. Então, a gente está sempre adstrito à ideia de que o leilão, né, que é uma modalidade que tem por tipo de modalidade vencedora o maior lance, a ideia de uma venda, mas não necessariamente a venda. Pode haver só a transmissão sem nenhum custo para, sem nenhum recebimento, melhor dizendo, para a administração pública deste valor, vamos dizer assim, agregado ao bem. A ideia do leilão é de que a administração pública, que muitas vezes possui bens que já não lhe são mais úteis, como, por exemplo, veículos, móveis e até imóveis, eles sejam destinados a outras finalidades, muitas vezes preservando espaços, facilitando que outras atividades possam ser realizadas com esses bens. Então, não necessariamente a alienação desses bens significa uma venda efetiva, mas sim, muitas vezes, uma transmissão dessa propriedade. O leilão ele vai seguir também um rito especial previsto em regulamento próprio. Vai ter como forma de condução um leiloeiro oficial, que deve ser alguém credenciado para isso junto à administração pública, e na hipótese de não houver, nós precisamos ter a presença de um servidor designado na função de leiloeiro, que vai então, portanto, ser o agente público designado para essa função e vai agir como se leiloeiro fosse. Como eu disse a vocês, até
técnica utilizada é a do maior lance. Então, o maior lance dado, a rigor, em vendas ou na alienação de bens, será a forma destinada para o leilão, para a transmissão da propriedade desses bens inservíveis à administração pública. E aí nós chegamos à nossa última etapa das modalidades, né? A nossa recém-chegada, novel chegada modalidade de diálogo competitivo, que é uma modalidade que ainda, confesso aos senhores e às senhoras, ainda traz alguns problemas, traz algumas reflexões, porque como ela chegou agora, né, foi a última modalidade a chegar, e ainda estamos na fase de regulamentação, pouco se tem do diálogo competitivo de prática efetiva. Se tem muito de teoria, mas de prática efetiva se tem pouco. É algo que é muito utilizado lá fora, é algo que é muito utilizado na Europa, mas que no Brasil ainda caminha a passos muito lentos, aguardando que o Estado brasileiro, que a União especialmente, comece a desenvolver mais para que nós tenhamos mais diálogos competitivos. Feita essa análise, é importante a gente destacar que a ideia do diálogo competitivo é estabelecer justamente o que a palavra diz, diálogo, né? A administração pública busca, dentro do diálogo competitivo, um certame que tem duas fases. A primeira delas, eu vou publicar um edital com prazo para dizer os problemas que eu tenho, as necessidades que eu tenho. Mas eu não tenho soluções. E eu jogo a ideia das necessidades e soluções para a iniciativa privada. Onde a iniciativa privada vai analisar o que é melhor para aquele caso. O que nós podemos efetivamente fazer com relação a esse problema da atividade da administração pública. E aí sim, a administração, depois de receber essas propostas com as análises efetivas, abre um novo edital, seguindo, obviamente, critérios, sem dar preferência a nenhuma delas, mas entendendo sobre uma determinada proposta, sobre uma determinada linha de resolução desse problema, abrindo para, de maneira ampla e restrita, a possibilidade da resolução do problema da administração pública com base nas ideias inicialmente trazidas por um particular. Essa modalidade está prevista lá no artigo 6º, inciso 42 da Lei de Licitações. Por ser uma modalidade ainda muito nova, muito embrionária, nós não temos muitos aspectos relacionados a provas de concurso, nem ao exame de ordem. Mas nós acreditamos que no futuro a modalidade do diálogo competitivo será algo muito utilizado pela administração pública para resolver problemas como os que nós estamos tendo nos últimos tempos com relação aos efeitos do clima, às cheias, né, nas grandes metrópoles. Então, isso pode fazer com que a administração pública, ouvindo o particular, ouvindo aqueles que muitas vezes têm posições mais técnicas e científicas a respeito de um determinado ponto, possa escolher a resolução deste problema de uma maneira mais ampla, fazendo com que a sociedade economize muitas vezes do que ficar fazendo obras sem a devida coerência ou a devida análise cuidadosa. O diálogo competitivo propõe uma nova forma de como a atividade do Estado deve se propor perante o particular, né? Então, uma ideia do diálogo competitivo, né, e que nós trouxemos no meu livro, que já citei e trago aqui novamente, que são os aspectos constitucionais da administração pública brasileira na sociedade da informação, é o uso, por exemplo, de inteligências artificiais para auxiliar o cidadão na resolução de problemas, das cidades, em problemas como os buracos, como filas, como vagas em creche e em hospitais. A inteligência artificial pode desenvolver isso. E aí, com base na necessidade pública, empresas de software podem dizer para o Estado qual é a melhor saída para essa necessidade pública. E aí o Estado efetivamente resolver este problema que é
extremamente grave. Passa ano, entra ano, sai ano, e a gente não consegue resolver esse problema que aflige demais a nossa sociedade. Então, podemos resolver com o diálogo competitivo problemas crônicos da nossa cidade, da nossa sociedade, com a escuta ativa dos particulares. Terminamos aqui a análise, pessoal, das modalidades de licitação. E, é claro, preciso deixar muito claro aqui que a nossa análise, nesses minutos que dedicamos aqui, é superficial e carece de você, meu aluno e minha aluna, a constante atualização e o estudo. O estudo dos artigos que eu passei a você é fundamental para que você tenha maior desenvolvimento em cada modalidade de licitação prevista na 14133. Terminada essa análise, pessoal, nós vamos falar ainda de duas outras condições que são a inexigibilidade e a dispensa da licitação. Apesar de elas não serem modalidades expressas, específicas, elas são condições nas quais a legislação prevê hipóteses onde a dispensa, ou seja, a não realização de licitações, possa ocorrer e onde haja a inexigibilidade da licitação. Para a gente ser bastante prático, a chamada dispensa de licitação ela está prevista no artigo 72 da lei, que eu vou rapidamente pedir só para ler a vênia para pedir a leitura do caput. O processo de contratação direta que compreende os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação deverá ser instruído com os seguintes documentos. 1. Documento de formalização e demanda, estimativa de despesas, parecer jurídico, demonstração de compatibilidade, comprovação de que o contrato preenche os requisitos de habilitação, razão da escolha do contrato, justificativa de preço, autorização da autoridade competente. Sabe por que eu fiz questão de fazer essa leitura, meus amigos e minhas amigas? Porque a existência da dispensa de licitação ou da inexigibilidade na forma do artigo 72, que é o que inicia esses procedimentos, não tira o caráter de formalismo tanto da inexigibilidade quanto da dispensa. Então é importante que você saiba, ainda que seja dispensa, ainda que seja inexigibilidade, tem caráter de formalismo, está no artigo 72. Tem uma série de requisitos que precisam ter. E aí fica mais fácil para a gente entender o que é dispensa e o que é inexigibilidade. A dispensa de licitação, na forma do artigo 75, ocorre quando eu tenho situações como um baixo valor a ser contratado, algo que é mais imediato, ou ainda uma situação de calamidade pública. Vamos supor que eu tenha um desmoronamento. Para que haja uma licitação, como por exemplo no pregão, por mais que ela seja célere, eu tenho prazos a cumprir. Se há um desmoronamento, eu posso esperar os prazos do pregão para realizar a contratação de uma empresa para a retirada das pessoas que estão embaixo das casas desmoronadas? É evidente que não, meus amigos e minhas amigas. A dispensa de licitação ocorre justamente em razão do caráter emergencial. Então, a dispensa de licitação é algo que os senhores e as senhoras devem ter em mente que é algo emergente, é algo urgente. Eu preciso comprar e precisa ser rápido. Se não for rápido, eu posso perder a oportunidade ou não atender a necessidade ou ainda trazer risco à vida das pessoas. Então, a dispensa é para algo que é urgente. Já a inexigibilidade de licitação está lá no artigo 74 da lei, ela traz a seguinte regra: eu tenho uma atividade, algo que precisa ser desenvolvido, mas que de uma maneira efetiva não tem outros concorrentes, ou seja, no caso da inexigibilidade, eu tenho uma condição na qual eu não tenho a possibilidade de ampla concorrência. Então, neste caso, eu não tenho razão pela qual ter a condição de abrir um pregão, de fazer uma concorrência, porque eu não terei outros competidores. Eu tenho um produto que é especificamente único, que só eu produzo, que só eu tenho, então em razão disso eu tenho a qualidade de, sendo o único, não precisar concorrer com mais ninguém. Então, nesse caso, é inexigível a licitação
quando eu tenho um profissional, em razão da sua especialização, do seu notório saber, ou em razão da sua qualidade, para que este não tenha a necessidade de concorrer com outros, eu faço a chamada inexigibilidade de licitação. E isso está previsto, então, portanto, lá no artigo 72, que possui, de maneira efetiva, todas as regras necessárias para o seu cumprimento. Então, meus amigos, chegamos ao final dessa nossa aula com relação às modalidades de licitação e em razão da inexigibilidade e da dispensa de licitação. Lembra você que os artigos que nós passamos aqui são de fundamental relevância para que você aprofunde seus estudos aí na sua casa. Terminando isso, vamos ao nosso quiz. Qual das alternativas é a hipótese de dispensa de licitação? A. Contratação de serviços advocatícios especializados. B. Contratação emergencial para evitar prejuízo público. C. Compra de itens abaixo de 500 mil. E D. Contratação de fornecedor exclusivo. A hipótese correta aqui nesse caso é a contratação emergencial para evitar prejuízo público. Letra B. Eu disse aos senhores e às senhoras, o Estado não pode esperar, as morosidades dos procedimentos, por mais que seja rápido, mas as morosidades de procedimentos licitatórios a fim de evitar um prejuízo público. E quando eu digo prejuízo público, prejuízo à vida, meus amigos e minhas amigas. Situação do desmoronamento. Como eu vou esperar que haja pregão, uma concorrência para evitar ou para tirar pessoas que eventualmente estejam em situação de risco? Não posso. Tenho que fazer dispensa. O diálogo competitivo é utilizado para alternativa A, contratações de baixa complexidade. Alternativa B, soluções inovadoras de alta complexidade. Alternativa C, contratos de execução imediata. E alternativa D, aquisições de bens de uso comum. E conforme nós estudamos na nossa aula de hoje, o diálogo competitivo é uma modalidade que tem sido utilizada, que será amplamente utilizada no nosso país, para trazer soluções inovadoras, de alta complexidade, onde a administração pública vai procurar o particular, vai procurar a iniciativa privada para dizer, olha, eu tenho esse problema grave aqui, preciso de ajuda, preciso resolver, me dê algumas ideias, me dê soluções possíveis para que no futuro eu possa licitar. E isso pode ser um grande mercado para o nosso país. Qual a modalidade de licitação indicada para contratações em que a administração pública estabelece o preço máximo e avalia propostas com base em melhor técnica ou técnica e preço? Alternativa A, concorrência. Alternativa B, pregão. Alternativa C, concurso. E alternativa D, diálogo competitivo. Nesse caso, a alternativa correta, a alternativa A, a concorrência, em razão das múltiplas condições de avaliação ali previstas, a concorrência se mostra o mais adequado, já que as demais hipóteses previstas não têm os mesmos critérios do que a concorrência. A concorrência é muito mais ampla e permite, então, portanto, uma modalidade, uma forma de avaliação muito maior e mais profunda. Agradeço a presença de todos vocês e espero vocês na nossa próxima aula. Até já! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.